Amém. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, para trazer a Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, envia a Tua palavra aos nossos corações, envia a Tua palavra, meu Deus, com poder e glória, e que ela vá, Senhor, e prospere naquilo pelo qual o Senhor a está enviando. Assim seja. Assim seja. Amém? Podeis sentar. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Está conosco também, né? O presbítero Djalma Carvalho, da Igreja Renascer. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém? Seja bem-vindo em nosso meio. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, eu comecei hoje, desde manhã, que o Salmo 91, que vinha no meu coração, Salmo 91, e queria pregar uma outra palavra, uma palavra que a semana passada Deus tinha colocado no meu coração, e eu tinha ficado com ela, mas hoje o Senhor mudou, e o Senhor falou muito forte comigo, no versículo 10, no versículo 11, no versículo 12, né? Quando Davi, porque aqui o rei Davi, agora rei Davi, ele está orando ao Senhor, ele está clamando ao Senhor. E eu vejo o amor de Deus aqui, eu vejo a benignidade do Senhor, a graça do Senhor, o cuidado do Senhor, para aqueles que são deles, porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a mim, o Senhor conhece a você, como o Senhor conhecia Davi, né? Como nós vemos, Deus se agradava de Davi, desde quando ele era um moleque, um adolescente. Deus se agradava de Davi, quando ele saía com as ovelhas do seu pai, e ia para lugares, até lugares longes, porque os pastores, eles tinham que levar o rebanho onde tinha muita grama, onde tinha água, onde tinha um bom pasto, e às vezes esses lugares ficavam longe, então os pastores muitas vezes ficavam longe sem vir para a tua casa, longe sem estar no meio da tua família, né? E isso também acontecia com o jovem Davi, né? Mas eu imagino ali, quando Davi, ele sozinho, quando as ovelhas já estava toda guardada, quando as ovelhas já estavam dormindo, quando as ovelhas já estavam todas protegidas, eu imagino assim, eu vejo pela fé, Davi, ele sentado ali naquele chão, sentado ali, quem sabe, no morrinho ali, sabe, naquela grama, e eu imagino Davi olhando para o céu, pastora Neuza, e contemplando a beleza do Deus Todo-Poderoso, né? Aonde Davi, ele pegava ali a sua harpa, e ele começava a cantar, ele começava a salmodiar salmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, onde ninguém via ele, onde os pais não viam, a mãe não via, os irmãos não viam, os amigos não viam, onde ele estava num lugar só ele, mas os olhos do Senhor estavam olhando para ele, os olhos do Senhor estavam com ele. E aqui eu já aprendo uma coisa, que onde você estiver, os olhos do Senhor estão te olhando, independente do lugar que você estiver. Tem hora que nós estamos no meio dos nossos amigos, no meio da nossa família, no meio das pessoas que a gente ama, mas quantas vezes a gente se sente sozinho? E quantas vezes, mesmo estando no meio de pessoas grandes que a gente ama, a gente se sente sozinho?
Sim ou não? Quantas vezes nós estamos em festa de final de ano, em festas, sabe? E ali é um aniversário de um parente e nós vamos, mas ali nós começamos a olhar para ali, para nossos parentes, para os nossos amigos, mas dentro de nós aquilo tem um vazio dentro de nós. Né? Ali, sabe, nós sentimos ali porque estamos ali, mas onde está o nosso Deus? Né? Quantas vezes nós abaixamos a nossa cabeça e nós sorrimos e dizemos que está tudo bem, mas só Ele conhece o que está acontecendo conosco. Só Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Hoje você me olha e você pode me ver externamente. Eu olho para você, eu vejo você, mas o Deus a quem nós servimos, Ele conhece nós intimamente. Ele conhece, sabe? Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe hoje, quando nós levantamos pela manhã da nossa cama, Ele conhece tudo que nós passamos, tudo que você passou esse dia, Ele conhece. E quantas vezes você passou um dia maravilhoso e você começou a glorificar Ele, agradecer Ele, e Ele estava ali pertinho. Mas se o dia não foi tão bom, Ele também estava ali pertinho, te dando a mão, dizendo: olha, eu te tomo pela tua mão direita, não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Quando o salmista dizia que quando ele estava no vale da sombra da morte, ele falou: eu não tenho que temer nada, porque Deus está comigo. Há um momento na nossa vida que nós passamos, mas Deus está comigo. Ei, Deus manda te dizer, Ele está contigo. Em qualquer momento que você esteja passando, Ele está contigo. Ele está contigo, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi agradava a Deus, Deus agradava a Davi. Deus escolhe Davi para ser o rei de Israel. Deus olha e diz para Samuel: eu encontrei uma pessoa que me agradou, eu encontrei um coração que me agradou. Tanto que quando Samuel vai na casa de Jessé, e Jessé sabe que ele vai lá para escolher um rei, Samuel, ele olha assim, todos os filhos de Jessé, tudo com panca de rei, tudo grandão, tudo ali. O próprio Samuel olha e diz: olha, quando vai passando os filhos de Jessé, sabe, ele olha e ele diz aqui, Samuel pensa: não, Samá passa, todos eles passam, e Samuel começa: não, Deus já escolheu o rei dele, Deus já escolheu. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e começamos a imaginar aquela pessoa, ou para o bem ou para o mal, mas o Senhor conhece, amém? Quando Samuel, ele olha e ele fala assim: não, estou aqui perto, este é o rei de Israel, porque ele via ali, sabe, um dos filhos de Davi, sabe, jeito para ser rei, sabe, jeito de rei, graça de rei. Mas o Senhor olha para ele e fala: Samuel, não é esse não. Amém? Não é esse não. Samuel, eu não olho como o homem vê. Amados, foi Deus que te escolheu. Aleluia. Não duvide nem um segundo que foi Deus que te escolheu. Foi Deus que me escolheu. Quantos tinha melhores do que nós? Sim ou não? Quantos tinha, mas Ele foi lá com carinho, nos abraçou, através do Espírito Santo dEle, nos trouxe para a casa dEle, e quando houve um apelo, Ele tocou em nosso coração, e a gente veio para frente. E quantas vezes viemos para frente chorando, né, evangelista Márcia? Quantas vezes choramos e buscamos ao Senhor, e Ele começou a mudar a nossa vida. Assim o Senhor começa a mudar a vida daquele menino chamado Davi. E o Senhor vai abençoando, e o Senhor vai abençoando, e tudo que Davi fazia, o Senhor estava junto com ele. Cada batalha que Davi ia, Deus estava com ele, Deus estava com ele. Deus nunca abandonou, nunca deixou. Só que Deus é fiel. Às vezes mesmo nós sendo infiel. E quando Davi já está no seu reinado, Davi já tem um palácio, Davi já está bem. Davi tem um momento que Davi não quer ir para a guerra.
E às vezes, queridos, quando chega, Deus vai dando um trabalho para a gente, vai dando um trabalho, e de vez em quando a gente fala, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou para outro lugar. Uma pessoa me convidou para dar uma saída, não, mas hoje é quarta-feira, não, mas você, não, mas eu vou, é só hoje, eu estou direto lá. E às vezes que esse é o nosso erro. O Espírito Santo dizendo, vamos, mas aí o inimigo usa pessoas que não servem a Deus. E nós, só um pouquinho, vou estar com essa pessoa, aí eu vou no barzinho, aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou ali. E sem querer a gente vai distanciando do Senhor. A gente não comete o pecado, amados, logo de cara não, porque a gente é servo do Senhor, sim ou não? O inimigo começa a usar pessoas para a gente se distanciar. E a gente vai, sem querer. Sabe? Davi teve um dia, num palácio, sempre estava em guerra, sempre estava em batalha, o Senhor sempre estava com ele. Mas teve um dia, hoje eu não vou. Hoje eu não vou para a guerra, hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa. Já batalhei muito, já fui muitas batalhas, agora eu sou rei, eu mereço ficar um pouquinho. Não, e ele vai e manda a tropa, e ele vai e manda, mas ele fica em casa. E aí o inimigo começa a lançar laços. Quando nós paramos de buscar a Deus, um soldado sozinho é vulnerável. Amém? Por isso que tem a igreja, glória a Deus, que é na igreja que a gente se fortalece, é na igreja que a gente ouve a voz do Senhor. Quantas vezes hoje tem crente que não, eu não vou mais na igreja porque uma pessoa falou uma coisa eu não gostei, e sabe, pela pessoa que ela dodói, aí ela fica na casa dela ouvindo, não, agora eu estou ouvindo aqui, eu sou crente, agora eu sou crente na minha casa. Mas o Senhor não deixou a igreja para a igreja se unir. Quem é a igreja do Senhor Jesus aqui? O Senhor sempre prepara um local para a igreja do Senhor se unir, para a igreja do Senhor ouvir a palavra dEle. E quando nós ficamos em casa, quando nós estamos ali, sabe, nós começamos a perder isso, perder a união com o outro irmão. A gente se acha sozinho, e aí a gente acha que não, mas eu não vou mais, porque está melhor aqui. A gente acha que a gente é o super crente, e sem saber, a gente está, amém? Voltando para trás. Quando outras coisas começam a chamar a nossa atenção, a gente está voltando para trás. E Davi aqui, um homem segundo o coração de Deus, ele vai voltando para trás. Fala para o seu irmão, é um perigo voltar para trás. É um perigo. Olá, Mastorianda, Labacanta, Lamanaias. E aí Davi estava ali. O inimigo já tinha preparado um laço. E Davi ali. Os homens de Davi lutando por Israel. E Davi ali, sem fazer nada. Uma vida boa, comia, bebia, dormia, passeava. Aí o inimigo vai colocar uma mulher. E Davi, de onde ele estava, ele vê uma mulher tomando banho. E o desejo de homem de Davi se acendeu. Amém? É aos pouquinhos. A gente não cai de uma hora para outra. O inimigo vai lançando, né, pastora? Vai jogando uma rede assim, vai puxando a gente, vai puxando. Quando o pecado acontece, não pensa que foi na hora. Já estava, primeiro na mente, no olho, no coração. E Davi, então, ele esquece que ele serve a um Deus vivo. Quando ele vê aquela mulher tomando um banho. Davi, como rei, podia tudo.
chama alguém. De quem é aquela mulher lá? Ah, é a esposa do Urias, do seu capitão que está lá no exército, na batalha, lutando por você, lutando por Israel. Traz ela aqui. Ele era rei. Onde é que estava Deus ali? E nos diz a palavra que a mulher vem, fica com ele, matou o desejo, agora pode ir embora viver a tua vida. Mas Deus não encobre pecado de ninguém. Deus não encobre pecado de ninguém. É o melhor amigo. Deus não encobre o pecado. Passa-se um tempo e aquilo para Davi, acabou, que bom, muito bom, mas daqui a pouco chega ali um recado para o rei Davi. A mulher está aí querendo falar contigo. Davi, eu estou, o que, igreja? Grávida. E aí? E aí? O que eu vou fazer agora? Vou chamar o marido dela que está lá na batalha, e ele vai vir e vai ficar com ela. E se ele ficar com ela, vai dar tempo, o filho vai ser dele, vai parecer sendo dele. E Davi começa a arquitetar planos. Você imagina como é que estava o coração de Deus? Davi, ele esquece nesse momento completamente de quem ele é. E ele começa a arquitetar planos. O marido da mulher vem. E ele começa, olha, né, vai lá. Não. Vai lá, fica com a tua esposa. Preparou até banquete para o marido levar lá para a esposa. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu que aquele homem fosse até sua casa para estar com a tua esposa. E vai acontecer o que agora? Como é que eu vou me livrar dessa? O marido veio, não foi para casa, não ficou com a esposa. Como é que eu vou me libertar? Aí tem um ditado na Bíblia que fala: um abismo chama outro abismo. Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho que mandar matar ele. Vou mandar matar, porque aí ela fica viúva e eu caso com ela. E ele faz o segundo pecado. E ele manda matar o rapaz. E aí ele acha que está tudo bem. Fala assim, ele acha que está tudo bem. Mas o Senhor estava olhando. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que passam os dias e chega um profeta num palácio. E o profeta então vai conversar com o rei. E fala para o rei assim: rei, tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas. E tinha um outro homem que ele tinha só uma ovelha. E aí chegou umas visitas na casa do homem rico. E em vez do homem rico matar uma das ovelhas dele, porque ele tinha muito para dar para o visitante, ele preferiu então pegar a única ovelha que o homem pobre tinha. O que você deve fazer com esse homem? E o rei Davi se levanta. Esse homem é digno de morte. Esse homem é isso. E Davi já, sabe aquele negócio que fala assim, que a pessoa ela olha, né, pastora? Ela não vê uma trave que está no olho dela, mas ela vê um cisco que está no olho do irmão. Aquele irmão, aquela irmã, e eu vi isso aqui, irmã, tem que tirar a trave que está no olho da gente. Amém? Antes de eu apontar o meu dedo, eu tenho que apontar para mim, ó. Fala assim, deixa eu fazer igual o pastor de jogo faz agora, né? Faz assim para você, assim, ó. Eu tenho que apontar primeiro para mim, antes de eu apontar para o meu irmão, né? Porque no olhar do irmão tem um cisco.
Ah, mas aquele irmão é isso e aquele. E ele está com uma travana assim, fechando tudinho. Aí Davi quis até pegar o homem, matar o homem tudinho. Daí o profeta vai olhar e falar assim: ei, este homem é tu. Aí o rei vai falar, aí o profeta vai falar para ele: Urias tinha só uma esposa. E quantas mulheres Deus tinha dado para Davi? Só que, como eu comecei essa palavra, Deus é muito amoroso. Fala assim: Deus te ama demais. Fala para essa pessoa: Deus te ama demais. Fala assim para você agora: Deus me ama demais. Porque quando, sabe, Davi fez tudo isso. Mas o que feriu Davi? O Espírito Santo, ele ia orar, já não sentia mais a presença do Espírito Santo. Ele ia buscar Deus, já não sentia mais nada. E aquilo foi angustiando Davi. Aquilo foi dando uma angústia nele muito grande. E ele teve um arrependimento, mas ele não teve um remorso, ele teve um arrependimento. Deus sabe o que é o remorso. E o remorso não toca o coração de Deus, mas o arrependimento sim. Amém? O arrependimento sim. Então quando você olha aqui essa oração, ele está confessando a Deus o seu pecado. Então o versículo 1, ele diz: tem misericórdia. Eu estou em Salmo 51, versículo 1 agora, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Já estava casado com a Betsebe agora, sabe? Achou que estava tudo bem, mas a presença de Deus foi saindo. Ele não sentia mais. Quando ele orava, ele não sentia mais o céu aberto. Quando ele não orava, ele não sentia mais. E aquilo foi angustiando ele. Isso é bom quando acontece conosco. Sabe quando a gente faz coisa errada, daqui a pouco o Espírito vem e... Né, pastora? É tão bom isso. É tão bom quando Deus fala conosco, porque se Ele fala conosco é porque Ele nos ama. Se Ele fala com você é porque Ele te ama. Se Ele fala comigo é porque Ele me ama. E Ele quer o quê? Um arrependimento. E quando Ele encontra um arrependimento sincero, não importa o que a pessoa fez, Ele passa uma borracha. Glória a Deus. Ele passa uma borracha. Ei, Ele está passando borracha. Oh, rabalabasurianda lamanai. Às vezes a gente faz coisas, às vezes a pessoa ela sai da igreja e ela comete coisas erradas, e o diabo começa a falar para ela: você vai voltar para a igreja, você vai lá, todo mundo vai olhar para a tua cara, todo mundo vai saber o que você fez, e o diabo segura a pessoa assim. Mas quando a pessoa vem, aleluia, oh Senhor, oh Senhor, eu errei, oh Senhor, eu pisei na bola, oh Senhor, mas Senhor, não me lance fora da tua presença, não me lance fora. O versículo 2 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu imagino Davi, pastores, ele sabe, com a cara no chão, no pó. Sabe, eu imagino Davi com o rosto no pó, eu imagino Davi, as lágrimas caindo, sabe, aquelas palavras que estavam saindo do coração dele, eram palavras verdadeiras, aleluia, eram palavras que estavam subindo diante do Deus Todo-Poderoso, era uma palavra que o Senhor olhava e via que ele tinha feito coisa errada, via, mas agora estava vendo o seu filho se jogando diante da presença dele, dizendo: Senhor, me purifica,
Senhor, eu errei, Ramandalabassuri canta lamanaia. Eu errei, mas purifica-me do meu pecado. E ele diz: Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço o meu pecado. Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, eu conheço. Mas eu também conheço um Deus todo-poderoso. Eu conheço um Pai todo-poderoso. Eu conheço um Pai que está pronto para me estender as mãos sobre mim e me abraçar novamente. Eu conheço o que eu fiz de errado, mas eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Aleluia. Queridos, e ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal na tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. E versículo 7, purifica-me com ísopo, e ficarei puro, lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Sabe, Davi estava com nojo dele mesmo. Davi estava com nojo. Davi olhava, ele olhava para ele lembrava o que ele tinha feito, e ele olhava para o Senhor. O que foi mais maravilhoso, queridos, que Davi, sabe, ele não pediu para o Senhor, ele não ficou com medo de perder o reinado, como Saul. Ele não ficou com medo de perder a coroa de rei. Não, ele não ficou com medo disso, não. Ele ficou com medo de perder a presença dele. Era a presença dele. É essa presença que está aqui hoje, aleluia. É essa presença que o Senhor quer que nós buscamos, que clamamos, aleluia. Ele não pediu a Deus que poupasse o seu reino, queridos. Ele só disse para o Senhor: não me lance fora da tua presença. Então o Senhor conhece a minha vida, a tua vida, queridos. Nós andamos ali, sabe, nós começamos a fazer a obra do Senhor, nós começamos a andar, nós aceitamos Jesus, nós viemos para a casa do Senhor. Mas esse tempo é perigoso, porque primeiro nós não o conhecia, mas um dia nós o conhecemos, e um dia, se continuarmos assim, estaremos com Ele na glória. Ele virá nos buscar, aleluia. Mas esse tempo é um deserto. É esse tempo de hoje que nós temos que tomar cuidado. Amém, queridos? É esse tempo de hoje que, quando alguma coisa querer tirar a tua vida, a minha vida, da presença do Senhor, sabe, tem momento que a gente tem que olhar para nós, e em situação que acontece no nosso dia a dia, e dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor faria isso? Queridos, quando nós buscamos o Senhor, Deus mostra que Ele é Deus. Quando nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, olha, a situação está assim, mas eu creio no Deus que eu sirvo. A situação está desta maneira, mas eu sei que o Senhor vai dar um jeito. E daqui a pouco Ele dá um jeito. E nós levantamos a nossa voz e agradecemos a Ele, dizemos: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Como é bom ter um coração de agradecimento, como é bom agradecer, como é bom exaltar o nome dEle, louvado seja o nome dEle. Glória a Deus. Me purifica, Senhor, me purifica, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrantaste. Era a presença do Espírito Santo. Era a presença do Espírito. Hoje, as pessoas hoje não dão muito valor ao Espírito Santo, né, pastora Nilza? Não dão muito valor. Às vezes as pessoas estão na igreja porque elas querem coisas. Elas querem, é um serviço.
abençoa meu lar, a minha casa, isso. Mas quando eu falo que o culto mais cheio que devia ter era o culto de quarta-feira, sabe? Porque na quarta-feira a gente sabe, a gente ora pela família, mas na quarta-feira é o dia da gente se encher. Na quarta-feira é o dia que a gente quer ter um encontro com o Espírito Santo. Mas às vezes a pessoa ela não liga muito para isso. Ela não liga. Um dia eu estava orando por uma pessoa na hora da oração. E quando eu comecei a orar por aquela pessoa, para que Deus enchesse, para que Deus derramasse sobre ela o poder dela, aí na hora, pastor Manuel, a pessoa falou: ai Senhor, abençoa a minha loja. Ó, caiu um gelo sobre mim, assim que eu falei: não. Amém? Então, me ensinando a respeito do que é o Espírito Santo, que a gente tem ensinado, né, pastor? Então não pode dizer: eu não sei o que é o Espírito Santo, porque na quarta-feira a gente tem ensinado, a gente tem falado. Ai Senhor, abençoa. Falei: não, meu filho, busca Deus, busca o Senhor. Agora é o momento de você se encher, é o momento de você buscar. Mas infelizmente a igreja de hoje, ela está bem diferente da igreja de quando nós começamos, né, pastora? Temos o quê? 40, 35 anos servindo ao Senhor. E naquele tempo era um glória a Deus, e o poder da igreja invadia, assim, o poder de Deus invadia a igreja, assim. Eu tenho saudade daquele tempo, sabia? Eu tenho saudade daquele tempo, porque hoje você olha e um busca, o outro busca, o outro busca, mas a maioria eu falo: Senhor, enche esse povo de Ti. Mas se a gente não abrir o nosso coração, e o que Davi nos ensina aqui? Desde moço na presença dele, mas agora ele se afastou, agora houve um erro, e agora o Espírito Santo se afasta um pouco e ele fica desesperado. Senhor, eu quero, perdoe, eu sei, Deus, eu errei, mas perdoa, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: esconde a tua face dos meus pecados. Senhor, não olhe para os meus pecados, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim. Renova, Senhor, renova, ó Senhor, renova o teu Espírito na minha vida. Ramalama sarabacanta namanai. Hoje é dia da gente pedir o renovo. Hoje é dia de: pastor, eu fiz uma coisa errada, e eu fiz, não tem problema, você veio, Ele te perdoou. Agora é hora de você buscar, agora é hora, Senhor, renova-me, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Aplaude Ele, igreja, aplaude Ele, adore Ele, glorifica o nome dEle. Aleluia, aleluia. E Ele diz: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu imagino Davi, como eu falei, de joelhos dobrados, a cabeça no chão, as lágrimas caindo, e o Senhor vendo que aquela oração não era somente uma oração de lábios, mas era uma oração que vinha daqui, ó. E Deus começou a ver isso, que a oração de Davi vinha do coração, uma oração sincera, um pedido de perdão sincero. Aí ele diz aqui: torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Lembra quando a gente era novo convertido? Quem lembra? Eita, novo convertido é muito bom, hein? A gente podia ficar a vida inteira como novo convertido. Sabe por quê? Porque o novo convertido tem sede, né, pastor? Sede, 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 sede do Espírito Santo. Aí vai passando o tempo, a gente vai ficando velho crente, a gente vai ficando velho, né? Tem uma palavra que fala ainda, né?
que a minha carne enfraqueça, que meu espírito se renove a cada dia. Pastor, eu estou velho. Ai, pastor, antigamente eu fazia isso, fazia aquilo. Pastor, eu orava, eu jejuava. Pastor, agora não dá mais. Pastor, é tanto remédio que a gente tem que tomar. Pastor, agora não dá mais. E a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Mas a palavra diz que ainda que o meu corpo se enfraquece, ainda que o nosso corpo físico se enfraquece, o nosso espírito interior, porque nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo aqui. Essa casa aqui, ó, isso aqui vai para a terra, amém? Mas o nosso espírito vai para Ele. Renova em mim o teu espírito, torna-me a dar alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Ele sabe que às vezes nós pisamos na bola. Ele sabe.